Shalom, queridos e amados, boa tarde, shalom. Dá um oi aí, queridos. Shalom a todos vocês. Shalom, shalom. Shalom, amados, sejam muito bem-vindos a mais uma live deste propósito de 21 dias de jejum de Daniel. Você que está participando, desses dias, sejam muito bem-vindos. Você que está chegando hoje na live, permaneça até o final. Você que ainda não começou seu propósito, ainda é tempo também. E fica aí que você vai aprender como obter a resposta das suas orações, projetos, propósitos que estão trancados ainda. Tenho certeza que nesse tempo Deus vai responder a sua oração. Aí você vai ter a vitória assim como Daniel. Então, receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Shalom, sejam bem-vindos. Aleluia. Pastora Maia. Shalom a todos vocês. Não esqueça de dobrar os teus joelhos 3 vezes ao dia, para que Deus possa responder todos os teus pedidos, possa resolver as tuas causas e que verdadeiramente esses 21 dias de jejum de Daniel, você alcance todos os teus objetivos. Aleluia. Glória a Deus. Então, convide aí a sua família, mande para algum amigo. O nosso desejo e intenção é que esta oração se multiplique no Brasil, para que a gente tenha uma vitória para a nossa nação, Brasil. No final de tudo, a gente quer que todas as famílias sejam abençoadas e a nossa nação seja abençoada. Então, essa oração de Daniel, 21 dias, ele orava, intercedia pelo seu povo, o povo que estava cativo lá em Babilônia. Então, quando o povo está debaixo de uma autoridade maligna, o povo sofre. E aí o povo lá que estava na Babilônia, mesmo que em posições, mesmo os príncipes que estavam no palácio, eles se sentiam prisioneiros, né? Ou seja, não tinham liberdade, não era na sua terra, eles foram levados embora, perderam propriedades, perderam identidade, perderam, enfim, mas eles não perderam, foi a fé. E então, nessa oração que Daniel faz, ele começa a buscar a Deus, porque ele percebeu, estudando a Bíblia, que havia uma promessa, que eles voltariam para a sua terra. Então, em cima da promessa, é que Daniel orava. Então, você vai aprender hoje, a gente tem aquelas caixinhas de promessa, né? Eu não sou muito a favor da caixinha de promessa, mas vamos dizer que você tenha muitas promessas na caixinha. A promessa hoje, a primeira promessa vamos falar assim, que é uma promessa de cura. Tá? E o que você faz? Pega a promessa e ora por cura. Aí você quer uma promessa de provisão, aí você pega uma promessa de provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você diz, Senhor, eu quero orar em cima da promessa. Então, orar em cima da promessa é importante, ok? Orar em cima da promessa. E nós vamos falar, a primeira chave hoje, que é sobre isso, é essa palavra que nós vamos aprofundar. E daqui a pouquinho o Júnior, nosso convidado aqui, o nosso mochê da Tânia. Mas, Gabi, quem é que está no aniversário que você falou aí? Hoje é a Tânia. Uma pessoa muito maravilhosa, uma filha amada, né? A princesa aí, a Tânia, estamos muito felizes comemorando o aniversário. Cantar parabéns ainda. Aí, a gente vai cantar. Deus te abençoe, você é muito amada por nós, é uma irmã do coração. Deus te abençoe de uma forma extraordinária, hein? Aniversário no Pentecostes, né? Oh, tá? meu Deus do céu. Ei. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo desça sobre ti de uma forma extraordinária. A gente te ama muito. Um beijo. Amém, glória a Deus. Parabéns, Tânia, que Deus te dê muitos anos de vida. Amém. E que a gente possa por muitos anos ter tua vida, que é um presente para nós, sempre ver esse teu sorriso, a alegria que tu traz sempre. Que Deus te dê muitos presentes, felicidade e todo tipo de bênção. Oh, meu Deus, olha. Esse aqui tá muito legal, hein? A Tânia merece, ó. Você merece. Eu te recomendo ao Pai, em nome de Jesus, e peço que Deus te honre e conceda os desejos do teu coração. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para você. Amém. Amém, pastora? Amém. Parabéns, Tânia. Não esqueça que esse é o ano da vitória e que tu possa receber
como um presente de Deus, uma unção nos 4 níveis espirituais da tua vida, tá? Beijo grande. Amém. Feliz aniversário. Aleluia. Pastora, quem quiser entrar hoje nessa campanha de oração 21 dias, pode fazer? Pode entrar hoje? Pode entrar hoje, com certeza, né? Entre no propósito do jejum de Daniel, você dobrando, colocando os seus pedidos, as suas orações e dobrando o joelho 3 vezes ao dia. E também fazendo um jejum. O que é jejum? Jejum é abster-se de alguma coisa que você gosta, que te dá prazer de comer. Não precisa ser um jejum total, mas algo que você venha renunciar, né? Que venha sacrificar a tua carne e vivificar o teu espírito. Então vamos entrar nesse propósito. Então, Daniel tirou a carne, né? Não comeu carne, e durante 21 dias, né? Eu substituo a carne por ovos, que alguns dizem que a proteína tem que ter, né? E também ele não bebeu vinho, guloseimas, ou seja, eu acho que ele não foi na pizzaria nesses dias. Ele não comeu chocolate, que é o mais difícil para os chocólatras aí, né? Ele deve não ter comido coisas assim saudáveis, agradáveis, né? Que não é tão difícil, né? Mas cada um faz conforme colocou no coração. Mais importante é orar do que jejuar. Ok? Eu vou falar um segredinho hoje, então. Uma chave que Daniel usou. E essa chave, para você obter resposta de oração, ela é a primeira chave que nós usamos nesse ano. E o Júnior estava passando essa chave hoje para os empresários, que são empresários associados à JE, que enfim, manutenção aos empresários e tal. E eu achei interessante essa chave. Júnior, contigo. A primeira chave é a fé nas promessas, tá? E uma coisa muito interessante que a Bíblia diz é o seguinte: crê nos seus profetas. Se vocês fizerem isso, vocês vão prosperar, tá? E está escrito ali, naquele mesmo capítulo de Daniel, em que conta sobre a cova dos leões, tá? Conta que Daniel era um homem de muito sucesso, muito próspero, porque o rei naquela época dominava quase tudo, tá? E ele tinha mais de 100 províncias já. Em cada uma dessas províncias foi colocada sobre elas um príncipe, um presidente, né, por assim dizer. E sobre esses príncipes havia 3 pessoas. Essas 3 pessoas eram as 3 mais importantes depois do rei. E uma dessas 3 era Daniel. E Daniel diz ali o capítulo que ele era muito superior. Ele era muito superior aos outros 2 que faziam parte desse trio. Ou seja, depois do rei, ele era a pessoa mais importante do mundo na época. E nós vemos que ele realmente seguia, ele tinha na vida dele essa chave de crer nas promessas. Quando a gente vê ele falando, que ele lendo os livros, ele estudando a palavra de Deus, ele descobriu a promessa que Deus fez através do profeta Jeremias, dizendo que após 70 anos eles voltariam para a terra de Israel. Então ele orava sobre isso, ele cria nisso, ele dava crédito ao profeta Jeremias, porque geralmente os profetas davam muito mais crédito para eles depois que eles morriam do que vida, e era muito recente as profecias de Jeremias. Mas Daniel, ele creu, Daniel ele orou em cima disso, ele creu no profeta, e ele se tornou o segundo homem mais poderoso daquela época. Aleluia, muito boa. Então a primeira chave, vocês colocam aí, creia nas promessas. Creia nas promessas. Eu vou explicar para você o sistema de oração do povo judeu, o povo de Israel, o povo da Bíblia, os profetas, Jesus. Olha o sistema de oração. Primeira coisa, nós vamos ter uma aula especial sobre cortes. Ou seja, Daniel trabalhava num palácio com o rei.
ele sabia como funcionavam as leis, os decretos. Nós lemos no livro de Esther, que quando o rei Assuero fez um decreto, ele disse que o decreto dos persas, ele não pode ser revogado jamais. Ou seja, uma lei, ela é sancionada e depois nunca mais pode ser revogada. Vale para todo sempre. Então, esta guerra nas cortes celestiais é como você entrar num tribunal. Desde que me converti, eu estou em tribunais. A primeira vez que eu fui para um tribunal foi na cidade de Cachoeira do Sul, com um menino que era um bandido, né, um Tonho, tinha 25 processos. E Deus mandou um anjo me visitar. O primeiro anjo que eu vi na minha vida, ele é um anjo que age nos tribunais. Nós vamos ter uma aula sobre o anjo também, muito importante e profunda. Só que numa live a gente não fala coisa muito demorada, mas isso são aulas na nossa escola. Ok? Então Daniel sabia que as orações é importante, e eu, se estivesse escrevendo a Bíblia, eu iria trocar a palavra oração na Bíblia. Porque as pessoas entendem muito errado a palavra oração. Tem alguns que dizem que orar é falar com Deus. Muito vago. É muito mais do que isso. Existem orações que Daniel fez aqui. Ele entrou em um tribunal, o tribunal celestial, para interceder por seu povo. Porque decretos sancionados no tribunal de Deus, eles são leis, decretos que Deus, como juiz, ele sanciona. Então, escute isso. O promotor é Satanás. E ele acusa o povo. E perde a cabeça do povo. Nós temos aqui no Brasil uma pessoa que personifica Satanás assim, de cara, desde a cabeça até... Né? Ou seja, um juiz mau, que faz o papel de promotor, faz o papel de tudo. Satanás é assim também. Ele faz um papel de promotor que tenta usar leis para acusar o povo e prender o povo. Então, Deus, Pai, é que sanciona o decreto, mas nem sempre ele quer fazer aquilo. Mas como o processo acontece dentro de um tribunal, tem um acusador, tem testemunhas, os anjos são testemunhas, pessoas, vozes, então muitas vezes Deus, o Pai, decreta, mesmo contra a vontade. É como um juiz que está sentado e o filho dele comete um crime e o pai vai julgar os juízes, o filho, mas ele não quer botar o filho dele na prisão. Mas devido ao crime que o filho fez e a acusação do promotor e os argumentos do acusador, o juiz tem que dar ganho de causa para o acusador. Você compreende como é que funciona? Então, por isso que Deus, o Pai, ele roga, ele pede, ele deseja que se levante intercessores na terra. Esses intercessores recebem uma graduação também de juízes. Nós temos um advogado que Deus levantou, que é Jesus, para atuar nas cortes, a nosso favor. Então, mas você precisa entender que você pedir algo para Deus, o Senhor me dá, tipo assim, a oração é conversar com Deus. Queridos, eu converso com minha esposa e não é uma oração, é conversar, ter comunhão, amizade. E muitas vezes não preciso conversar. Né? Se eu olho para ela só de olhar para ela, se eu olhar para o copo aqui para ela, que um pouquinho serve uma água. Se eu olhar para aquela pouquinho ela, né? Se eu fizer sinal assim, tipo, ela vê que eu não estou gostando da música, ela troca. Não tem palavras, mas tem uma comunhão, um entendimento. Então é importante você saber disso. E Daniel, então, tinha conhecimento das cortes. E ele estava orando. E olha só, agora começa o estudo. Daniel está lendo a Bíblia. Ele era um homem de oração. E ele está concentrado aqui, estudando a palavra, e ele descobre aqui uma promessa. Olha o que ele diz aqui. Ó, no primeiro ano do reinado, do seu reinado, né, começa no capítulo 9, ele descobre que tinha uma promessa para Israel. Vou pedir para o Júnior ler essa promessa aqui. Olha só. Tem uma promessa aqui, eu descobri uma promessa aqui para o meu povo.
no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Um minuto. Ó, ele descobriu na Bíblia uma promessa. Ele disse, opa, me interesso nessa promessa. São 8.000 promessas na Bíblia, queridos. Então, quando você vai orar, pegue uma promessa. As pessoas que trabalham comigo aqui, que escrevem artigos, que escrevem coisas, qualquer coisa que está escrito no nosso escritório, eu sempre pergunto, cadê o versículo? Onde está a base? Qualquer notícia, qualquer coisa que eu quero falar, qualquer livro que eu quero escrever, ele começa com um versículo, uma promessa. Estou lançando agora o livro Tribunal de Oração, que a primeira coisa é uma promessa que Deus dá através de Isaías. Ele promete levantar novos juízes. Eu estou pedindo para Deus, Senhor, novos juízes para o Brasil. Anote aí, tá? Senhor, nós queremos novos juízes no Supremo Tribunal Federal. Nós queremos novos juízes que venham agir de acordo com a palavra. Nós queremos um novo presidente, Senhor. Tua palavra diz, peço-me te darei as nações. O Senhor fala isso. Então feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos um novo presidente. Esse passou, Senhor. Esse não. Esse já pisou na bola quantas vezes suficiente para nós levantarmos um decreto contra ele. Então, decretos, queridos. Vai ser uma das aulas daqui uns dias mais. Decretos. Como ativar decretos. Como cancelar decretos. Lembra que Deus deu um decreto para Nínive, destruir em 40 dias. E o profeta foi lá e trabalhou. E agiu. E Deus cancelou o decreto. Então, nós temos que trabalhar para cancelar decretos. Alguém fez um decreto para essa pessoa desgovernar o Brasil. Nós temos que ter um decreto para Deus levantar o verdadeiro, o escolhido por Deus, e aquele que realmente, legitimamente, é de fato, e não está. Então essas coisas, Daniel entendendo que certas coisas, muitas coisas acontecem na terra, não é a vontade de Deus, mas é permissível, a vontade permissível, não perfeita. O que Daniel faz? Pegou a promessa de Jeremias. Agora escuta só. O João segura a Bíblia ali, e eu vou ver aqui, para não mudar o capítulo, eu vou ler o que Daniel estava lendo. Eu acho que até que eu vou colocar aqui para o pessoal ver se eu consigo. O que Daniel estava lendo. Tá? Olha só. Eu vou colocar aqui aonde Daniel leu a promessa. Tá? Vamos ver, só para ficar mais legal ainda. Você vai entender. O rapaz está lendo Jeremias 29:10. Então o que ele entendeu? Entendeu o que estava escrito em Jeremias. Nós estamos lendo aqui no livro Daniel, mas o Daniel está lendo o Jeremias. E ele está dizendo, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Então, olha só, tornando-vos a trazer a esse lugar. Deus está prometendo para Jeremias que aquele povo que foi levado cativo voltaria à sua casa depois de 70 anos. Entendeu? Olha só. Então, o que Deus continua falando? Olha que legal essa promessa que Deus diz ali. Tá? Visitarei e te libertarei do cativeiro, ou seja, trazer de volta a esse lugar, Israel. Promessa de Deus trazer o povo da Babilônia para Israel. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, lição aqui. Qual a lição aqui? Diga comigo, Deus promete algo, mas Ele quer que você ore por aquilo que Ele está prometendo. Então, Deus está te dando na tua mão uma ferramenta. Você tem um decreto aqui para você. Mas você tem que orar. Tem um decreto para o Brasil, um avivamento para o Brasil, mas você tem que orar.
Hoje é Pentecostes. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder, né? O que eles ficaram fazendo 10 dias de Jerusalém? Esperando e orando pela promessa, pelo cumprimento da promessa. Pergunta que quero fazer. Se tivesse a promessa do derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, mas se eles não orassem buscando a promessa, eles seriam batizados no Espírito Santo? Pegou? Então, quando eu pego uma promessa de Deus na Bíblia, e eu quero que ela se cumpra em minha vida, eu vou para a oração. Eu vou para o jejum. E não largo enquanto não for liberado. Uma coisa que nós vamos aprender no futuro, João, uma aula forte que nós vamos dar sobre decretos. Mateus 18 a 20 fala uma coisa fantástica. O que ligares na terra, será ligado no céu, tal. Mas quando você vai para a tradução, é muito mais que isso. O que Deus está nos ensinando ali? É um ensinamento profundo que Jesus dava aos apóstolos. Traduzindo assim, ó, quando você decretar algo na terra, ouça bem, tenha certeza que foi decretado antes no céu, senão você vai estar falando bobagem. Tem centenas de profetadas e adivinhos no meio do povo de Deus. Os adivinhos ficam adivinhando, tá? E ficam profetizando. Você vai casar com a Chiquinha, com a Maria Chiquinha, e depois dar uma zebra enorme naquele casamento. Quando você ouvir uma palavra de alguém dizendo que é uma palavra profética para você, pergunte, onde está escrito? Pergunte, você tem certeza que isso aqui já foi liberado? Se não foi liberado lá um decreto no céu, não fale aqui. Mas se foi liberado no céu, fale o tempo todo. E vai acontecer. Então vamos repetir. O ensinamento é bem simples. Diga comigo. Só devemos orar em cima de uma promessa. Então pegue a promessa. Busque o conhecimento da palavra. Então Daniel estava lendo e ele viu que havia uma promessa. Então ele começou a orar intensamente, com jejum. Agora escute, eu ensinei ontem que toda pessoa que é uma pessoa de Deus, Deus responde imediatamente, né? Deus responde. Também ele envia a resposta de forma, ele envia um anjo, ou seja, de forma, há um mediador que vem trazer aquela, que Deus envia para a resposta. Mas tem um terceiro personagem, que é aquele que impede, que luta para não acontecer de você receber a promessa. É o promotor. Você compreendeu? O Brasil está vivendo bem aqui. Há um promotor ganhando as causas, passando por cima de tudo, e não respeita o decreto de Deus. O que eu tenho que fazer? Tenho que orar para que venha a ser validado o decreto. Então vamos continuar aqui. Olha só, Deus dá o decreto para Jeremias. Primeira parte do decreto, vocês serão levados 70 anos. Segunda parte, vos visitarei depois de 70 anos. Bora lá? Ó, pega a promessa para você orar. Deus fala que vai visitar. Quando chega o tempo de Deus cumprir a promessa, ele visita. E o que Deus promete aqui? Versículo 12. Então, vamos repetir? Então me invocareis e ireis. Vamos lá, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então aqui, sabe o que ele está dizendo? Quando chegar o tempo do cumprimento dessa promessa, você tem que orar, buscar, e o Senhor ouvirá a sua promessa. Vos ouvirei. Então é muito importante, eu fiz um gráfico aqui, olha só, é muito importante que no tempo de cumprir aquela promessa, nós precisamos orar. Por isso, sem oração, não tem jeito. E aí, então, o próximo versículo de Jeremias, ó. E buscar-me-eis
E me achareis quando me buscares de todo o coração, todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Diga aleluia. Aleluia. Então isso é fantástico, queridos. Eu fiz um gráfico aqui, rapidinho. Deus prometeu a Jeremias que iria soltá-los, queria visitá-los. Diga promessa. Vou colocar o ano 1 aqui, promessa. Ano 1. Promessa. Passou 70 anos. 70 anos. Ó, 70 anos se passou. Mas a promessa continua de pé. Então, durante todo esse período, você não pode parar de orar pela promessa. Pode levar 70 anos. Esse é o intercessor real. Esse período de 70 anos, antes de acontecer o cumprimento, nós chamamos de processo. O que é isso? Nós vamos pagar o pato. Nós vamos ser amassados. Nós temos que aguentar o processo. Então, um processo. Eu vou falar de uma promessa agora. Eu vou para a academia agora, um pouco mais. Que eu estava indo de manhã, mas depois das lives eu passei a ficar amanhã direto. E depois, o que é uma promessa de você fazer academia todo dia? Você vai ficar forte. Mas quando você vai para a academia, não é mole. Primeiro dia você faz pesado, no outro dia todo dolorido. Processo. A mulher fica grávida. A promessa de ter um filho. Durante 9 meses, ela não vê o filho, é um processo. Mas depois acontece. Então, Jeremias, quando ele entendeu que estava próximo, ele recebeu essa profecia, essa palavra, 2 anos antes, 68 anos. Daniel devia estar com 80, saiu para o cativeiro em 13, 14 anos, tá? Ele ficou 70 anos, então 84 anos. Então hoje ele tinha 82, quando ele recebeu essa palavra e começou a orar. 2 anos antes. Ele está orando para que a sua resposta chegasse. Libertação do seu povo. Aí que você vai entender, próximo versículo. Ele viu a promessa. Aqui eu li para vocês, Jeremias. O Júnior vai ler para nós agora. É o Daniel 9. É isso, Júnior? Isso, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, o nosso Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Ok. Lê de novo o primeiro que tu leu antes desse, para dar o contexto. Falando sobre Jeremias? Ah, tá. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele recebe ali entendimento, que era 70 anos. Aí o que ele faz quando ele recebe a palavra? Ele usa a palavra e vai para onde agora? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Uhum. Amém. Então aqui está o ensinamento para você aplicar na sua vida agora. Vamos pegar as promessas de Deus e vamos aplicar. Toda vez que Deus deu uma promessa, depois que a pessoa recebe a promessa, ela vai para a oração, ela vai para o jejum, ela vai para os propósitos. Eu tenho 12 chaves para passar para vocês. Pergunta: onde Daniel aprendeu esses segredos?
Vamos voltar lá em Abraão. Vamos voltar lá na escola de Melquisedeque. Abraão estudou os segredos de como acessar as cortes celestiais. Abraão aprendeu isso. Depois que morre Melquisedeque, quem assumiu a escola, Jonas? Heber. Heber era neto. Acho que neto ou bisneto. Neto ou bisneto de Melquisedeque. Estou falando de segredos da Merkavá, segredos do reino dos céus, segredos do que acontece acima de nós, segredos profundos, queridos. Então Daniel aprendeu isso com Jacó. Jacó foi o homem que ativou uma promessa que levou 21 anos para 22. Amanhã nós vamos ver isso. E eu quero fazer um desafio para os alunos aqui. Primeira pergunta que eu quero fazer. Você está orando em cima de uma promessa? Escreva aí. Qual a promessa que você está usando para buscar uma bênção de Deus? Todo mundo, vamos embora. Quero ver se você está lendo a Bíblia ou a Bíblia está lendo você. Ontem eu falei para o nosso povo, uma aula separada depois do culto, que está no meu coração para acontecer nesses 21 dias no nosso país. Deus deu uma palavra, um decreto. Eu já tenho esse decreto desde a última vez que a gente esteve em Israel, penúltima, na frente do Muro das Lamentações. Deus me deu uma palavra para 2 pessoas no país. E então eu estou em cima dessa palavra. Senhor, para um deles é um anzol. Hoje não vou falar porque depois do festa casamento ele não fala coisa assim. Que tem algumas palavras que tu dá. Essa tem o momento certo de entubar ela. Incubação, né? Incubando a palavra, remoendo a palavra, falando a palavra. Senhor, tira essa peste, bota um anzol e arranca de lá, puxa para baixo. O Senhor prometeu isso. O Senhor fez isso lá no passado, né? Com Senaqueribe, o Senhor fez. Enfim, quando você está orando, você faz isso. Então, deixa eu ver aqui se tem alguém. Pastora, tu tem alguma palavra, Jonas, que você ora há muito tempo, que está em cima dela? Às vezes a gente ora por palavras todo dia, mas vamos citar uma palavra. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está... quem botou? A Rema, a Emília. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Legal, isso mesmo. E vamos lá, depois tem que fazer um jejum para emagrecer, que a gente come muito quando a comida é boa, né? É o mal do crente, né? A Tânia, Romanos 8:11. Legal, gente. Tá? A Isada, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hamilton, agora eu entendi que Deus me mostrou num sonho, agora vi que há uma promessa, vou começar a orar pelo sonho. Aleluia. Então vamos lá. Eu queria que você aprendesse e se prepare para daqui um pouquinho você fazer isso. Vamos aprender. Estou falando como falo com o meu povo aqui. Pegue a promessa e vamos bater em cima dela. Preste atenção. A promessa de Deus, geralmente, você lê na Bíblia, mas a maioria das vezes, o certo acontece comigo, eu busco a Deus e Ele me dá uma promessa. A pastora Mara também faz isso, né? Depois eu vou até ver se alguém de vocês tem um testemunho sobre isso. Mas quando eu vim para o sul, estava seco, 7 meses sem chuva, e Deus já tinha falado comigo por que viria aquela seca. Ontem eu falei dos 4 gafanhotos que Deus me mostrou, eu não lembro o ano, teve um incêndio na Taylor, teve um incêndio aqui na Taylor, Deus mostrou assim, às 10 da noite, Deus mandou parar a pregação e anunciar que viriam 4 gafanhotos que atingiriam Santa Maria. O pior deles é o 4º. Então o primeiro gafanhoto foi naquela mesma noite, Hugo Taylor, incendiou. E Deus mandou eu pregar sobre o dízimo e distribuir uma carteirinha. A única pessoa que pegou uma carteirinha, na época, chamava-se Marta Calegaro, muito conhecida aqui em Santa Maria. O esposo dela, vereador na época. E eu disse, Deus está me dando uma palavra profética, vai acontecer algo em Santa Maria, e será terrível.
o primeiro ataque dos gafanhotos. Depois vai acontecer mais próximo o segundo ataque e vai o terceiro ataque e o quarto ataque. Nós temos que orar para que a gente seja protegido desses ataques, mas ele virá. Então Deus te dá, e aí eu vou buscar uma palavra de proteção. É como uma espada, você tem uma espada aqui, mas uma espada aqui, que é uma arma de ataque, e aqui é a defesa. Você tem que ter um versículo de defesa e um de ataque, mas nós vamos ensinar isso. Mas só para você entender o que é quando Deus te dá uma palavra. Deus disse, toda pessoa que quer proteger os seus bens, a promessa que Deus dá de proteger os bens de alguém contra os ataques, destruição do gafanhoto, está em Malaquias 3:10. E eu preguei pela primeira vez em Santa Maria, de todas as pessoas que estavam lá, que eram milhares, uma pessoa pegou a carteirinha do dízimo. E eu disse, aqui está a proteção para os teus negócios, aqui está a proteção para os teus bens, aqui está uma palavra profética para te proteger, uma promessa que Deus já deu, mas você tem que ativar. Você ativa a promessa do dízimo, e aí Deus diz assim, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tão grande, que não tereis onde guardar. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Então Deus está dizendo que quando vem um decreto mau, quando vem um gafanhoto, a pessoa que tiver uma palavra, uma promessa, ele ativa a promessa, e aquilo forma um campo de proteção. Eu chamo de escudo de invisibilidade, que eu uso muito isso. E aí aquela irmã pegou, rindo assim, não acreditou muito. Pegou a carteirinha do dízimo, foi para casa. Fato real aqui em Santa Maria. Primeira vez que eu vim em Santa Maria, eu preguei muito sobre isso, os ataques do inferno, os decretos que estavam contra Santa Maria. E aí aquele foi o primeiro. Ela passou para ir para casa, passou pelo shopping Hugo Taylor, e lá na frente, dentro do shopping, uma senhora que tinha um ateliê, tinha uns quadros de pintura, chamou ela. Foi em 1996. Vê aí as datas então, 96, anota para mim, tá? Depois o próximo incêndio perto, vê as datas aí, e vai me passando. Olha só, estou ensinando os profetas como você age no profético, como você usa uma promessa de Deus para se libertar e para se proteger. Como que os judeus conseguem sobreviver no meio de milhares e milhares de inimigos? Eles usam, como uma armadura, a palavra é uma armadura. Tá? E aí a dona do ateliê, Hugo Taylor, vendo a dona Marta passando, a Marta, isso, tu tá por aí, tu não quer pegar o teu quadro, a tua pintura e levar para casa? É um quadro de R$100. Tá bom, tá pronto, tá. Ela disse, eu não sei porque eu estava em casa, de repente me deu vontade de vir aqui no ateliê e tal, olhei para você, tá aqui o teu quadro, te leva. Foi acaso? Ou Deus levou os anjos a ter esse contato? Ela levou aquele quadro para casa e naquela noite incendiou o shopping Hugo Taylor. A única coisa que se salvou naquele shopping foi o quadro, porque a proprietária daquele quadro tinha feito um pacto com Deus de dar o seu dízimo. E ela então acreditou que realmente Deus usa a sua palavra, as suas promessas, como um escudo de proteção, de salvação, e tudo que Deus quer fazer tem uma promessa. Depois disso veio outras situações, como veio os incêndios aqui. Também, quando houve incêndio daqui, Deus falou para nós vir para cá e montar 24 horas de oração, porque ia acontecer. Enfim, e agora nesses últimos dias, você já sabe o que aconteceu também. Então, lá atrás, Deus revela coisas no nosso coração, e eu estava falando para os nossos intercessores, porque essas coisas eu falo só para o intercessor A1. Por quê que é importante? Porque você não pode trazer revelação para o inimigo. Muita gente sai liberando tudo que é tipo de... Tem pessoas que precisam se autoafirmar que é profeta. E ele tem que soltar coisas e tal, e acontece, às vezes acontece o contrário.
Às vezes o cara vai lá e profetiza pro cara que vai ser bem sucedido e tal, vai ser um sucesso, daqui a pouco o cara morre. Alguém mata ele ali, não dá 24 horas, a mulher vai presa e o outro está morto. Que profecia é essa? Então você não solta nada sem que primeiro tenha certeza que veio do céu a promessa. Será que deu para ensinar? Não, é? Queria falar pouco, mas, queridos, todas as promessas de Deus, elas não caem. Toda promessa, ela não cai, ela não volta vazia. Agora eu vou dar outra para vocês agora, que são promessas que, para se cumprir, precisam... Vou falar assim, você vai ativar uma palavra que ela se cumpra, então ela vai ser uma profecia. Tá? Só suma para mim de quantos anos que houve os acidentes. Aí, vamos dar outro exemplo. Daniel recebe essa promessa. Ele recebe a promessa, ele vê ali, descobre que está no tempo de se cumprir aquela promessa. Que Deus prometeu que iria trazer livramento para o seu povo e seria 70 anos depois do cativeiro, ok? O que ele faz? Ele vai ativar a promessa, ele vai orar em cima dela. Eu, se fosse você, faria um tapetinho assim com a promessa. 3 vezes ao dia ele dobra os joelhos em cima da promessa. Todas as promessas, querido. Todas as promessas, até a promessa que eu falei do dízimo. Você, quando entrega o dízimo, você tem que dizer para Deus, Senhor, eu quero que se cumpra essa promessa. Toda vez que eu oro pelos dizimistas, eu digo, Senhor, o Senhor prometeu que abriria a janela dos céus, derramaria uma bênção tão grande. Hoje, amanhã, eu acabei 1 hora ministrando um menino, que eu acompanho ele nos seus negócios, já agora 5º ano, e nós damos uma mentoria, ou seja, acompanhando. E eu falei para ele assim, faz um gráfico, desde o dia que tu fez a promessa de ser um dizimista. E eu garanto para você que esse gráfico, ele nunca vai ser para baixo. E hoje ele fez o gráfico. Primeiro ano, eu vendi 1, não vou dizer os números. Segundo ano, 3. Terceiro ano, 5. Quarto ano, eu vou passar para 50. Quinto ano, 150. Nunca baixou. Porque toda vez que nós oramos por aquela promessa dele, isso eu vou falar amanhã um pouquinho mais, Deus vai cumprir a sua promessa. E a promessa é ativada pela sua oferta e a sua oração. E aí então, tudo que nós vivemos, contemplamos e recebemos foi uma promessa que foi feita lá atrás. Ok? Santa Maria. Nós viemos para Santa Maria e a pastora Mari estava com um trabalho enorme lá no Arroio do Tigre. Pega ônibus, mais ônibus, gente. Marcou um evento. E aí Deus fala para mim, transfere tudo para Santa Maria, Camobi. Aí eu disse, ó, nosso evento vai ser em Santa Maria, Camobi. É outra que não seja batida. E aí, numa reunião, no escritório do nosso assédio, do ministério, eu, a pastora, quem estava mais ali? A Gabi, o Júnior, o Thiago, eu digo, a nossa reunião vai ser aqui. Trazer um trabalho, uma escola, num lugar deserto, num lugar que é tido como um lugar amaldiçoado da nova era, onde os hotéis ficavam lotados de gente que vinha assistir a nova era, onde as pessoas desfilavam com uns cordão enorme de feitiçaria, e é bonito, estátua, cara, o nome do Exu na capa, tá doido. Eu lembro da cara, lembra disso? A cara dos irmãos, o quê? Deus vai começar algo aqui, uma promessa. E Deus diz para mim assim, ó, aqui é o ponto geodésico da América Latina, aqui tem um ponto geodésico. Eu procurei tal ponto geodésico, encontrei anos depois, ali bem em frente da universidade, encontrei a plaquinha lá. Eu estou falando de Deus nos revelar promessas.
trazer o nosso coração, mas nós temos que pagar um preço por ela. E então nós começamos a pagar esse preço. Então nós começamos aqui com 4, 5 pessoas, deixamos um trabalho enorme lá atrás, um sucesso enorme para vir, né? Todo mundo... Muito bem. Depois Deus pede mais para cumprir aquela promessa. Aí Deus me dá a promessa. Essa promessa, até vou falar com a Andressa aqui, quando nós editar esse vídeo, eu queria aquela foto de um lugar que a gente sai daqui para lá, tem a base aérea, tudo daqui de Camobi até o meu monte, a Cabana, 49 quilômetros, era tão seco que a gente... Era um campo de futebol sem... Amarelo. E Deus falou para mim, eu perguntei, Senhor, o Senhor vai me mandar, né, com todo respeito, para esse fim de mundo, esse lugar que eu não quero, até hoje, nós estamos aqui há quantos anos agora na escola? 14. A imprensa, pessoas da televisão, jornal, querem vir fazer notícia do nosso trabalho, eu digo, não, nem quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Como que um trabalho desse vai dar certo? Diga a promessa. Aí Deus me disse, um certo dia eu estava meio já desanimado, né, assim, o Senhor disse que iria começar um avivamento aqui, o Senhor disse que iria derramar o seu Espírito aqui, o Senhor me deu uma promessa, e Deus me deu Joel, capítulo 2. E aí, de tanto bater naquilo, Senhor, eu não estou vendo acontecer, um dia Deus mandou parar, daqui para lá, que sempre eu parava num lugar ali, depois da base aérea, para ver assim a devastação da seca. Daqui até o Uruguaiano você não via capim. Os animais estavam completamente seco, morrendo, seca total, prejuízo total. Um dia Deus mandou parar ali. E eu observei, Deus disse, dá uma olhada. A grama estava dessa altura, verdinha. Os animais estavam com a patinha dentro d'água, comendo. E Deus falou comigo, o que você vê? Eu vejo animais pastando, verde e tal. E onde na Bíblia você encontra essa figura? E imediatamente o Senhor me trouxe Joel 2, a promessa. E aí o Senhor promete ali que Ele vai enviar ensinadores de justiça, profetas, para a terra, para que venha a chuva, serôdia temporal. E a chuva, a primeira bênção ali é para a terra vai se alegrar. Os animais ficarão felizes. As árvores do campo. Então começa os degraus. A terra, os animais, os filhos de Sião se alegrar. E depois do 4º nível eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Então Deus está dizendo assim, eu vou fazer uma grande obra aqui nesse lugar. Aqui eu vou trazer muitas pessoas para ser abençoadas. Aqui vai começar a... Então o que nós fizemos? Primeiro ano, pegamos a promessa de Joel, capítulo 2. Pegamos a promessa e eu dei para cada intercessor. Leva para casa, dobra o joelho em cima e diga, Senhor, eu quero esta promessa. A primeira promessa das chuvas. E aí então o pessoal começa a buscar e começa a vir as chuvas. E foi tão forte o primeiro, segundo, terceiro ano que a gente ia buscar a pessoa, visitava os prefeitos que estavam ali. Ontem nós comentamos sobre Agudo. Agudo estava com o Morro de Agudo, que é a cidade, Agudo a origem, o nome de um monte, Agudo. Assim. Um morro de tanta seca, de 7 meses de seca, o Morro do Agudo, ele incendiou. Mas o fogo era por dentro. Então quem passasse de avião à noite via vários buraquinhos de fogo, parecia, era um inferno. E aí nós vamos e marcamos com o prefeito, Larissa de Agudo, mandamos anunciar no jornal, na rádio, nós vamos lá, tem uma promessa aqui. O Senhor promete aqui que vai enviar chuvas. Ele vai enviar um profeta de justiça, que vai ensinar como se faz justiça, como se traz o decreto, como se faz acontecer uma palavra ao vivo e a cores à tua frente. Então, para acontecer aquilo, queridos, estava ali anos em cima da palavra. Depois de tantas vezes, a gente só via a chuva onde ia. Chegava lá, o prefeito dobrou o joelho e a chuva caiu. Nós marcamos chegar às 3 horas e a chuva veio junto.
Então as pessoas pegaram aquela palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite, Joel 2, achou, as colheitas. Então todas as colheitas de lá para cá, elas só deram sempre no máximo. E aí, de repente, eu perguntei para Deus, Senhor, e o derramar do Espírito Santo? Do 4º ano em diante, começou uma unção assim de rebentar. Vinho novo. Então eu estou falando para você, os intercessores, aprenda. Só ande em cima da palavra. Só fale em cima da palavra. Só decrete o que já está decretado no céu. Não jogue palavras ao vento. Não diga qualquer coisa, mas diga aquilo que você tem certeza que está já no tempo de acontecer e Deus te deu essa palavra. Não desista dessa palavra. Pague o preço pelo cumprimento dela. Aleluia. Deu para entender? Então, diga orar em cima da palavra. Agora, todo intercessor que a gente encontrar aqui entre nós, você pergunta, qual a palavra que você está orando? A pastora Mara fez o tapetinho, né? Daniel. Fez, mas aquele primeiro tapete teu era por esta causa, eu ponho os joelhos. Nós vamos orar então por vocês, queridos, que estão em cima de uma promessa, que estão aguardando acontecer um decreto de Deus. Hoje, você vai fazer esse propósito. Tem alguns que estão perguntando se começou hoje, dá 21 dias. Faz 21 dias. Precisar, a gente repete. Você pode ler também. Está aí, galera. Olha que legal. Deixa eu mostrar isso aí. Quem quiser baixar no teu telefone. Então deixa eu filmar isso aí. A Gabi mostrou aqui. Olha só. Vamos ver como é que funciona. É um tapete que vai os pedidos, isso? Tem um versículo. É. Por essa causa eu dobro meus joelhos, Daniel 10:12. E no final, embaixo, o versículo completo aqui para colocar os pedidos para esse propósito. Pronto, tá feito aqui, ó. Telegram para quem quiser baixar, imprimir, plastificar. No Telegram? Isso, passa aí o Telegram pro pessoal. Fantástico, Gabi, fantástico. Gabi, tu tem muitas coisas que Deus fez através de promessa, né? Verdade. A Gabi aqui é a pessoa mais apaixonada, ligada ao Espírito Santo, tá sempre... Se eu pregar uma promessa, ela se joga no chão e a pega, né? E fica ali até que se cumpra, né? A força, a garra, não falta. É a Gabi. Verdade. E o Júnior também, né, Júnior? Tem muitas coisas das promessas. Lembra do primeiro carro que Deus pediu para Deus, depois da promessa de ter? Verdade. Amém. Vamos orar então, pastora. Vamos orar com os queridos. As pessoas que estão em casa, pessoas que estão no hospital, pessoa que... Apresente agora as pessoas, os propósitos que você tem. E vamos juntos aí. Diga aleluia e vamos orar. Oramos, Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nós colocamos diante de Ti todos os pedidos que de todos os irmãos, todas as pessoas que entraram nesse propósito de 21 dias de jejum de Daniel. E eu te peço, Senhor, que o Senhor não faça diferente daquilo que o Senhor fez para o Teu filho Daniel. Que se cumpra esses pedidos e que Teus filhos possam orar por esses pedidos de joelhos dobrados 3 vezes ao dia e a resposta venha do céu, abençoando as famílias, abençoando os casamentos, os filhos, abençoando o trabalho de cada um, o ministério, a vida espiritual e a casa de todos, em nome de Jesus. Aleluia. Vou também pedir para o Júnior, Gabi, orar. Deus, nós louvamos a Ti, o Teu nome, e te pedimos que o Senhor ouça as orações, ouça o clamor, a doação e entrega de todos esses que estão nesses 21 dias. Atenta, Deus, ao pedido deles, seja com eles generoso, volta o coração para eles, assim como voltou para Daniel, assim como volta a todos aqueles que sinceramente oram a Ti, te buscam jejum, pedindo pelo cumprimento das Tuas promessas, porque nós não temos outro para qual nós possamos pedir, outro qual possa realizar os nossos desejos, só Tu, Deus. E que nossa esperança em Ti não seja em vão, que tudo que depositamos em Ti não seja em vão,
porque o Senhor nunca nos decepciona e não nos decepcionará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pai, nós te louvamos por esse tempo, por esse propósito, Senhor. Por essa causa nós dobramos nossos joelhos, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha intervir na nossa nação, que o Senhor venha intervir na nossa vida, na vida de cada um que está nesse propósito, Senhor. Que o Senhor levante anjos, envie anjos especiais, Senhor, Sim. para destravar nossas orações e liberar, Sim, Senhor, Deus. as orações sobre cada um que está, Senhor, com fé nesse propósito, fazendo esse jejum, seja lá o propósito, seja fazendo, Senhor. Que o Senhor venha reconhecer e ver cada coração neste momento, Pai. Que o Senhor venha levantar pessoas e corações apaixonados por Ti e que estejam buscando a Sua presença, Senhor. Que assim como em Pentecostes, o Senhor cumpriu, Senhor, a promessa da descida do Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que essa seja a primeira promessa que se cumpra na nossa vida, a descida do Espírito Santo sobre cada um dos nossos corações, reavivando, Senhor, cada coração, restaurando a alegria, Senhor, a paz, a esperança, a fé em cada coração que está nesses dias pedindo, Senhor. Sabemos que o Espírito Santo é o principal na nossa vida, nós te pedimos que essa seja a primeira promessa desses 21 dias cumpridos na nossa vida nesse Pentecoste, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu vou orar também por cada pessoa que faz parte do nosso ministério. Nós temos os príncipes e princesas e todos que estão hoje celebrando o Pentecoste, que começou ontem, né? O Pentecoste também é chamado Festa das Primícias. Nós fizemos um aniversário, casamento, eu e a pastora, exatamente na Festa das Primícias, né? Amém. Então, é uma data muito importante e também nós temos muitos queridos que primiciam. E nesse início de Festa de Pentecoste, o povo de Israel sempre entregava as primícias. Então, por isso é chamado Festa das Primícias. E a promessa de Deus é que a bênção virá sobre a sua casa. Então, o primicista entregava a primícia na mão esquerda do sacerdote e toda a bênção que estava na casa do sacerdote passava para a casa do primicista. Então, é importante a gente encerrar orando e apresentando a Deus nesses 21 dias os nossos queridos. E você, se precisa de oração, cite o seu nome em letras maiúsculas, que eu vou... Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse de todas as promessas, as chaves que o Senhor nos deu para profetizar neste ano. E eu te peço que hoje receba as primícias do teu povo, teus príncipes, que estão orando e buscando esses 21 dias de Daniel. Nós pedimos que abençoe os nossos queridos que fazem parte desse projeto de oração e que estão hoje consagrando suas primícias, em nome de Jesus. Nós pedimos que abençoe teus amados pastores que estão debaixo da nossa cobertura e que estão hoje apresentando o Senhor nesta festa de Pentecostes, apresentando o seu presente, a sua gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um. Peço que abençoe, a tua palavra diz que no Pentecostes é a festa da colheita. E nesta grande festa havia sempre uma colheita de tudo que o seu povo fez, orou e buscou. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abençoe os irmãos que estão nesse momento orando conosco, abençoe suas empresas, abençoe sua família, abençoe seus negócios, abençoe os queridos que estão participando, abençoe a Sônia, abençoe o Renato Pinturas, abençoe a Célia Santos, Sandra, Gabi, Jonathan, a Melícia, abençoe o trabalho, haja prosperidade, abençoe a Tânia, seu aniversário hoje, abençoe Maria Xavier, as crianças, abençoe a irmã Souza, que as suas primícias, Luiz Palmeiro, abençoe a cada um dos teus queridos, abençoe o Mauro Falque, nosso príncipe, abençoe a Pentax, abençoe a Beta Pro, abençoe sua esposa, família, Vânia, Sofia, Gustavo, abençoe também a empresa Mário Pavani, príncipes amados que têm nos abençoado.
abençoa o Jonah, abençoa os teus queridos, abençoe lá no Uruguai, Bonino, sua empresa, abençoe, queridos, que estão nesse momento pleiteando nas suas causas, na justiça. Abençoe o irmão, o Fabinho, seu dízimo, sua oferta, sua família, seus filhos, que fizeram propósito e votos com o Senhor. Abençoe Marcelo, abençoe os queridos, o profeta Marcelo, que nesse momento está lutando grandes causas na justiça. Nós pedimos que o Senhor venha abençoá-los. Abençoe o Ricardo, em nome de Jesus. A Tamires, José Ricardo, abençoe a sua vida física, emocional, material, espiritual. Abençoe, Senhor, os queridos que estão nesse momento em peleja na justiça. Abençoe os queridos que estão em casa. Abençoe a Rita Maria Oliveira dos Santos, a Marcela Ribeiro, em nome de Jesus. Abençoe o Adolfo Billig, o apóstolo Luiz Romão. Deus abençoe Knirski, Renato Pinturas. Abençoe cada um dos seus queridos que estão concordando, Hamilton Araújo, Jair Feliz. Deus abençoe Jair Feliz, em nome de Jesus. Deus abençoe o Paulo Mafra, em nome de Jesus. A Márcia. Deus abençoe os príncipes que entregam os seus cordeiros todo mês. Abençoe o Joel Brum, a sua família. Abençoe, Senhor, os intercessores, a Viviane Barbosa. Abençoe a Jô Carneiro, o Ricardo. Abençoe os queridos que estão orando hoje, como a Sueli Santos. Abençoe nossas parteiras que oram. Abençoe os grupos de mulheres. Abençoe Maria Isabel, onde ela estiver. Hamilton Araújo, Renato Bezerra, Sueli Santos. Abençoe o Derek e a sua família, os príncipes queridos e amados. Abençoe o Acácio, em nome de Jesus. Abençoe a pastora Gisele. Abençoe os seus filhos. Abençoe sua família. Abençoe o Bueno, o Eric, a Vanessa Bonifácio, a Sueli Santos, Jair Feliz. Aleluia. Você pode orar junto conosco e aonde você estiver, repetir, chamar, abençoar pessoas da tua casa. Abençoe as pessoas que estão próximo de você. Abençoe Cristiano e Oswaldo, seus filhos, Cristiano e Arthur, Dória. Abençoe a Liette, a empresa Dona Filinha. Deus abençoe a Dona Filinha, em nome de Jesus. Você pode deixar aqui seus pedidos para a gente estar orando mesmo depois da conclusão da live, tá? Então aqui estamos chegando ao final e é o momento de oração que estamos fazendo 21 dias. E eu estou tendo muita alegria de fazer, porque eu estou vendo a operação de Deus de uma forma assim muito forte. Resposta de oração. Eu mesmo já estou tendo a primeira oração, a segunda, a terceira, a quarta, minha já estão. Então estou muito feliz. É impressionante. De manhã, a primeira oração que eu faço é de joelhos. Eu apresento os nossos queridos, os primeiros. Oro pela minha mãe, que é a nossa patriarca, fez 89 ontem, 89 anos. E fomos comemorar fazendo um rally, né? Um jipão. Imagina, feliz da vida que é de novo agora. Então, a gente celebrar a vida é muito bacana. E poder abençoar nossos pais, depois eu abençoo nossos príncipes, nossos filhos. Vai descendo. E quando tem pedido específico, a gente sabe que a gente coloca um decreto em cima dele. Amém? Então, palavras que são decreto. Né? A
E nós temos várias promessas que nós vamos usar desses dias aqui. Aqui está, ó. No ano Deus me deu essas chaves. A primeira chave você ouviu hoje. Então, o Daniel usou a primeira chave. Creu nas promessas. Depois ele foi orar. Tá? Depois ele creu. Depois ele escreveu. Depois foi para o objetivo. Olha só como fecha todas, né? Depois foi para a ação. Ele teve que ter coragem de fazer essa oração. Depois a visão, né? Depois ele fala a palavra. O anjo disse que ele falava a palavra. Depois os colegas deles concordaram com a palavra. Depois eles ofertaram. Depois fizeram votos com Deus. Amanhã a gente vai falar de Jacó, que também fez esse voto. Você pode tirar um print aí e se prepare para colocar em prática. Amém? Queridos, Deus abençoe. Shalom. Fique com Deus. Tá? Deus abençoe. Shalom, Deus abençoe a todos. Shalom, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado por estar conosco. Amamos vocês.